Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de Planejamento e Controle da Produção 2, onde hoje nós começaremos um novo assunto que é a questão de manufatura enxuta, ok? Prontos? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre manufatura enxuta. O primeiro ponto para a gente acordar é a questão do termo manufatura enxuta. Então aqui na nossa aula a gente vai considerar que manufatura enxuta, produção enxuta, manufatura just-in-time, Lean Production, sistema Toyota de produção, são termos diferentes para o mesmo conceito, para o mesmo sistema. Então, para a gente padronizar isso, a gente vai considerar que esses termos são sinônimos, ok? Bem, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de manufatura enxuta é a questão que se refere ao pensamento enxuto. Então, o Womack e o Jones, eles escreveram um livro e eles trazem essa questão que a gente chama de pensamento enxuto. Vamos ver o que seria esse pensamento enxuto. Eles escrevem como uma filosofia operacional que requer menores lead times para entregar produtos e serviços com elevada qualidade e baixos custos através da melhoria do fluxo produtivo via eliminação de desperdício, ok? Então vamos entender um pouquinho o que é esse pensamento enxuto. É uma filosofia operacional que requer menores lead times. O que é um lead time? É o tempo que demora para fabricar um determinado produto. Então pensamento enxuto é tentar fazer as coisas no menor tempo. Para entregar produtos e serviços com alta qualidade, então a gente quer que os nossos produtos sejam feitos no menor tempo, uma alta qualidade, com baixos custos, através do quê? Como é que eu consigo entregar o produto no menor tempo, com alta qualidade e baixo custo? Através da melhoria do fluxo produtivo. E como eu vou melhorar o fluxo produtivo? Eliminando o que a gente está chamando de desperdícios de produção, ok? Então, a filosofia, de pensamento enxuto nada mais é do que isso. A busca de tentar reduzir o tempo de produção, buscando produtos com mais qualidade, menor custo, tudo isso por meio da eliminação de desperdícios, ok? Por que a manufatura enxuta é dito enxuta? Porque requer menor esforço humano, ou seja, menos esforço humano para a gente fabricar um produto, menos equipamento, menos tempo e menos espaço. Cada vez mais próximo de oferecer exatamente o que o cliente deseja. Então, é um processo onde a gente requer menos recursos para que a gente consiga atender o cliente na necessidade que ele precisa, ok? O termo produção enxuta foi popularizado por Womack e Jones, tá? No livro A Máquina que Mudou o Mundo. Então, o Womack e Jones, em 1990, eles lançaram um livro chamado A Máquina que Mudou o Mundo, e aí foi que esse termo produção enxuta ou Lean Production tornou-se popularizado ou popular, conhecido por todos, ok? Essa manufatura enxuta é descrita como uma forma de fazer mais com menos recursos, procurando fornecer os clientes com exatamente o que eles necessitam, tá? Então, o Womack e Jones escreve nesse livro, da Máquina que Mudou o Mundo, que a produção enxuta, o Lean Production, nada mais é do que uma forma de fazer mais com menos recursos, produzir mais você utilizando menos recursos, fazendo menos esforço para conseguir atender o seu cliente, tá? E aí surge um importante conceito que a gente chama de casa do sistema Toyota, casa da produção enxuta, dependendo do livro que vocês usar, terão esse termo. Mas ele fala o seguinte: a base para a gente conseguir ter uma manufatura enxuta, a base para que a gente consiga ter um sistema de produção que ele consiga ser enxuto, que ele consiga ser eficiente, é a questão da estabilidade da demanda, né? Então ele fala o seguinte: para que eu consiga uma produção enxuta, eu preciso estabilizar a demanda. E talvez não, certamente, isso é o grande desafio que muitas empresas não conseguem. A gente vai ver que muitas empresas implantam ferramentas de produção enxuta, de manufatura enxuta, mas não conseguem implantar na totalidade. Por quê? Porque o grande desafio começa com a
estabilidade da demanda. O grande desafio começa em estabilizar a demanda, ok? E isso é fácil de fazer? Estabilizar a demanda é uma coisa fácil de fazer? Não, muito pelo contrário. Mas o problema é o seguinte, se a sua demanda ela flutua excessivamente, você não vai conseguir fazer com que o seu sistema de produção alcance o máximo aí de eficiência e eficácia, ok? Uma vez que eu consigo estabilizar a demanda, um outro ponto extremamente importante vai ser o trabalho padronizado. O que é o trabalho padronizado? Estabelecer padrões de trabalho, formas de executar as tarefas, para quê? Para que o seu produto sempre saia nas mesmas condições. Se você faz sempre as coisas da mesma forma, não há razão para que tenha um resultado diferente do que o esperado. A busca pela melhoria contínua do sistema, você sempre está buscando melhorar o seu sistema de produção. E dois pilares, o Just-in-Time, tá? E o GDOC. O Just-in-Time baseado na questão de entrega no prazo, na quantidade certa, no local correto. E o GDOC é muito relacionado à questão de separar o trabalho humano do trabalho de máquina, né? Questão de automação, ok? E o objetivo final é melhor qualidade, menor custo e tudo no menor tempo, ok? Alguns conceitos importantes que a gente tem para o nosso sistema de manufatura enxuta, que é os conceitos de desperdício e agregação de valor. Pensa um pouquinho aí com vocês, quanto que vocês estariam dispostos a pagar por esse produto, ok? Quando a gente vai lá, né, no supermercado e compra, né, uma penca de bananas, uma das perguntas que a gente faz é o seguinte, se você comprar uma penca de bananas por quilo, a pergunta que a gente faça é o seguinte, o que você faz com a casca da banana? Né? Muito provavelmente você vai descascar e jogar fora. Toda a casca de banana e essa parte aqui, o talo, né, provavelmente essa parte você joga fora. Mas se você comprou ela por quilo, isso tem um peso, ou seja, você pagou por algo que você não tem interesse. Né? Então você está pagando por algo que você não tem interesse. Então a gente fala que isso, né, não está agregando valor ao produto. Então isso é algo que não interessa para o cliente. Né? Isso gera um desperdício. O cliente não está interessado nisso. Né? Então toda atividade, tudo aquilo que você faz na fábrica e o cliente não interessa para o cliente, é o que a gente vai chamar de desperdício. Ok? O Taiichi Ohno, criador do sistema Toyota, fala o seguinte, qualquer coisa que adicione custo sem agregar valor é um desperdício. Então, a nossa meta objetivo é identificar e eliminar imediatamente toda e qualquer perda no sistema. Então, toda ação que eu faço na fábrica que não gera um valor ao cliente, o cliente não está interessado naquilo, é um desperdício e eu tenho que eliminar, ok? E o conceito de agregação de valor? Eu tenho três tipos de agregação de valor. Eu tenho atividades que agregam valor na fábrica, ou seja, eu faço algo que o cliente deseja, tá? Por exemplo, eu trabalho na fábrica no setor de pintura. Então, toda vez que eu estou pintando um produto, a pintura do produto, o cliente ele está interessado, que a pintura seja bem feita, tudo aquilo interessa ao cliente. Então a gente chama isso de uma atividade que agrega valor. Por outro lado, eu tenho atividades que não agregam valor. Por exemplo, né? Ficar contando peças. O que o seu cliente interessa para ele que você fique contando as peças na fábrica, né? Para saber quanto tem no seu estoque. Pode ser importante para a fábrica, mas para o cliente isso não agrega valor, tá? Tem um custo, mas isso não agrega valor. E tem atividades que não agregam valor, mas são necessárias, né? Contar peças, talvez eu consiga eliminar. Ponho lá uma balança, por exemplo, e eu elimino essa atividade. Agora, tem atividades na fábrica que não interessam ao cliente, mas são necessárias. Por exemplo, você precisa fazer a contabilidade da sua fábrica. Para o teu cliente, isso não tem, né, relação nenhuma com ele. Mas não dá para fazer uma fábrica que não faça a contabilidade. Isso são atividades que não agregam valor, né, mas são necessárias. Né? Então, toda a área da fábrica, né, que é a área de
de apoio para a produção, né? Muitas das atividades que elas realizam, elas não agregam valor, mas passam a ser necessárias, ok? E aí a gente tem o seguinte, na produção, 5% das atividades que são feitas agregam valor, 60% não agregam valor e 35% não agregam valor, mas são necessárias. Por outro lado, no escritório, 1% das atividades realmente agregam valor, 49% não agregam valor e 50% das atividades, né, são necessárias, mas também não agregam valor. E isso faz com que mude para a gente a nossa abordagem de melhoria. Por quê? Porque antes a gente focava a nossa melhoria nas atividades que agregam valor. E hoje a nossa abordagem de melhoria é eliminar atividades que não agregam valor. Exemplo, antes, né, eu tinha na fábrica lá um torno manual que demorava 10 minutos para fabricar a peça. Aí eu ia lá e comprava um torno CNC que fabricava a peça em 1 minuto. Então eu ganhava 9 minutos de produção. Hoje o nosso conceito é diferente. Eu tenho um torno que, o que a gente percebeu? Percebeu o seguinte, o torno demorava 9 minutos para fabricar a peça, só que o produto ficava depois 30 dias parado no estoque. Então a gente falou, o problema não é o torno que fabrica 9 minutos a peça. O problema são os 30 dias de estoque. Então o nosso foco de melhoria passou a ser aquilo que não agrega valor, que é as peças ficarem, por exemplo, paradas no nosso estoque, ok? Tem um exemplo que vai dar para entendermos muito bem essa questão de agregação e não agregação de valor e o foco da nossa melhoria. Imagina que nós precisamos fazer uma viagem e o nosso objetivo é chegar lá na Argentina, tá? Via avião. Então, quais são as etapas que a gente tomaria para fazer essa viagem, sair do interior de São Paulo e chegar lá na Argentina, ok? Primeira coisa que eu preciso fazer seria pesquisar, né, o preço de passagem aéreas via internet. Então, imagine que eu vou lá no site das companhias aéreas e passe lá 2 horas pesquisando passagem aérea. Na segunda etapa, faço o cadastro no site da companhia aérea e compro a passagem aérea. Terceira etapa, faço o cadastro. Terceira etapa, compro a passagem. E a quinta etapa, ligo para o táxi para ele vir me buscar na minha casa. Ok? A pergunta que eu faço é o seguinte. Dessas 4 atividades, o que agregou valor? Vamos considerar agregação de valor quando você, ou né, o nosso exemplo, a pessoa aqui do nosso exemplo, se movimentar efetivamente em direção à Argentina. Ou seja, todas essas atividades que ele fez, por exemplo, ele continua lá dentro da casa dele e não se aproximou nem 1 metro da Argentina. Ou seja, todas essas atividades que ele fez, elas não agregaram valor, ok? Continuando, espera o táxi chegar, viagem de táxi até a rodoviária, espera na fila para comprar a passagem, espera o ônibus chegar. Ou seja, até agora, só a atividade 6 agregou valor, ou seja, ele só deslocou a partir do momento que ele entrou no táxi e chegou na rodoviária. Ok? Próximas etapas. Despacha a bagagem e viaja de ônibus até São Paulo, desembarca na rodoviária e caminha até o guichê do aeroporto. Ou seja, o que agregou valor aqui? As 4 horas de viagem que ele foi até São Paulo. As demais atividades, até o momento, né, não o deixaram mais próximo da Argentina, não fizeram com que ele se deslocasse, né, para chegar mais próximo até a Argentina. Próximas atividades, esperar na fila para comprar a passagem, caminha até a plataforma de embarque, espera o ônibus chegar e despacha a bagagem. Ou seja, ele fez uma série de atividades, mas continua lá da rodoviária, não chegou ainda no aeroporto. Ou seja, todas essas atividades não agregaram valor. Viaja até o aeroporto de Guarulhos, espera no trânsito, no trajeto ao aeroporto, desembarca no aeroporto e caminha até o guichê. Ou seja, de todas essas atividades, efetivamente agregou valor os 30 minutos que ele estava viajando para o aeroporto. Ok? Lá no aeroporto ele faz check-in, fica esperando na fila para fazer check-in, faz o check-in, caminha até a fila e faz a inspeção da bagagem, espera na fila da Polícia Federal e revista
faz a revista e liberação de documentos na Polícia Federal, ou seja, ele continua lá no aeroporto, executou várias atividades, várias tarefas, mas continua, né, no aeroporto, nada disso agregou valor. Depois espera para embarcar, embarca, viaja do aeroporto de Guarulhos até o aeroporto de Buenos Aires e está lá dentro do avião enquanto o avião taxia. Então agregou realmente valor quando, né, ele usou o avião e saiu de Guarulhos e chegou, né, lá no aeroporto de Buenos Aires. Espera na fila da Polícia Federal, revista a liberação e espera a liberação, continua no aeroporto em Buenos Aires, espera na fila da alfândega, revista na alfândega, cabia até o ponto de táxi, espera o ponto de táxi e viaja até o hotel. E faz o check-in no hotel, ou seja, agregou valor à viagem até o hotel. E aí a gente tem o seguinte, total dessa viagem, do tempo total, me deram 19 horas. Desperdícios, 13 horas e agregação de valor, 6 horas. Ou seja, efetivamente, a pessoa estava se deslocando 6 horas. 13 horas ela estava parada em algum local, fazendo, ou esperando ou fazendo alguma atividade que ela não agregou valor. No princípio nosso de melhoria inicial, como a gente faria a melhoria desse sistema, né? Pensando no conceito tradicional de melhoria. A gente faria o seguinte, olha, na abordagem tradicional, o cara viajou com um turbo-hélice, demora 2,5 horas de voo. Então vamos trocar isso por um avião a jato que demora 1,5 horas. Melhorou? Melhorou. Você melhorou a atividade que agrega valor. Ou seja, né, demorava 2,5 horas o avião inicial, você trocou por um outro avião, ele demora 1h30, você ganhou 1 hora, ou seja, seu processo está mais eficiente e você fez a melhoria na atividade que agrega valor. Mas agora, qual que é a nossa visão? A maior parte do tempo está nas atividades que não agregam valor. Ou seja, a gente muda o foco, né? A gente não vai lá tentar trocar o avião. O que a gente vai fazer agora é tentar eliminar atividades que não agregam valor. Por exemplo, ao invés da pessoa ficar entrando, né, em site a site de cada companhia aérea, ele vai num desses sites aqui, seja o Decolar, Viajar.net, Submarino, ou N outro tipo, tem N tipo de sites que fazem buscas de passagens aéreas, hotéis, etc. E ali em 5 minutos ele já consegue identificar qual que é o melhor voo, qual que é o melhor horário para ele, qual que é o menor custo, e ele já consegue comprar a passagem aérea. Então, o que a gente está fazendo? Reduzindo ao máximo ou eliminando atividades que não agregam valor. Você, né, trocando de avião, você ganha 1 hora. Simplesmente, né, usando sites de busca, a gente praticamente já ganha 2 horas de melhoria do nosso processo. Ok, pessoal? E, por último, a pergunta que surge é o seguinte, baseado no conceito de desperdício e agregação de valor, na sua opinião, o processo de inspeção agrega ou não agrega valor? Então, para a gente, né, finalizar nossa aula, pensa um pouquinho aí. Baseado no conceito que a gente viu de agregação de valor, inspecionar as peças e os produtos na sua empresa agrega ou não agrega valor? Tá? A resposta para isso é não agrega valor. Por que atividades de inspeção não agregam valor? Simplesmente o seguinte, porque você inspeciona uma peça ou a fábrica inspeciona uma peça porque ela não tem confiabilidade no processo produtivo. Ela fala assim, esse processo pode gerar uma peça com defeito. Por isso que se coloca uma atividade de inspeção. Se o processo produtivo for robusto o suficiente, você não precisa inspecionar, tá, a sua peça. Então a atividade de inspeção é uma atividade que ela não agrega valor e ela não é necessária. Não é necessária em que sentido? Para deixar bem claro. Porque se eu tiver um processo robusto que gera produtos sem defeito, eu não preciso inspecionar. Agora, se o seu processo de produção, né, ela gera peças com defeito, aí você vai precisar pôr uma inspeção, vai ter um custo, né, você vai penalizar o custo de produção da sua fábrica porque o seu processo não é robusto o suficiente. Ok? Entendido isso? Dúvidas em relação a isso, pessoal? Acredito que não. Nos vemos na próxima aula e obrigado.